ângulo, porém, o ângulo que nós queremos resgatar para ter uma metodologia racional é que o objeto da nossa preocupação é a pobreza, porém, o nosso ângulo é o desenvolvimento. Aqui não mais pela ponta, pela excelência, mas pela superação dos espaços territoriais, ou seja, com o endereço dos retardos que nós estamos encontrando. Então, veja bem, para fazer uma caricatura, quem deve se preocupar com a pobreza individual e familiarmente considerada é o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Quem deve se preocupar com a excelência do país é o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento e Comércio Exterior, o Ministério da Agricultura. Eu brigo sempre com a turma do Furlan e do Roberto Rodrigues. A nossa preocupação é convocar o conjunto articulado do governo e, mais que isso, idealmente, da sociedade civil brasileira, para olhar este ângulo da pobreza sob o ponto de vista do retardo do desenvolvimento e com uma dimensão espacial qualificada, identificada, ponderada, com o endereço afirmado. Isso é um pouco a complexidade da nossa tarefa. Adiante, por favor. Bom, o potencial para isso é que nós temos uma magnífica diversidade regional, embora possa se qualificar também com números os desequilíbrios do país para quem ainda tiver alguma dúvida. Comparando, por exemplo, a unidade federada mais rica com a unidade federada mais pobre nos Estados Unidos, ou comparando a União Europeia, entendendo unidade federada cada país, e o Brasil, nós temos então esse quadro que qualifica, nos permitindo avançar para além do subjetivismo, do discurso dos excluídos, dos coitadinhos, que caracteriza um equívoco de abordagem. Nos Estados Unidos, entre a Califórnia, o estado mais rico, e talvez Oklahoma, ou seja, qual seja o estado mais pobre americano, a diferença não passa de 2,3 vezes. Na União Europeia, a portentosa Alemanha, vis-à-vis Luxemburgo ou Portugal, não são mais do que 2,8 vezes desiguais. Quando se amplia a Europa para essa nova fronteira, já se apresenta daí a modernidade avançada com que o assunto tem se posto, tanto na literatura quanto nas tomadas de decisão no espaço político europeu, a desigualdade entre o mais rico Estado alemão e uma Letônia, uma Estônia, etc., já chega a 7,9. No Brasil, essa diferença é de 8,8 vezes. Quando, entretanto, nós abandonamos a divisão política e procuramos qualificar no espaço mesmo do território nacional, que é onde a vida real acontece, nós então encontraremos o conteúdo dramático desse problema na dimensão brasileira. Na União Europeia, essa diferença entre espaços mesorregionais mais ricos e mais pobres é de 3,9 vezes, quando ampliada não cederá 12,7 vezes, e no caso brasileiro, um semiárido comparado com a região de Ribeirão Preto, Campinas ou com o eixo Caxias do Sul, Porto Alegre, já pode ir a 28,9 vezes a distância entre o mais rico e o mais pobre dos espaços mesorregionais no país. Adiante, por favor. Nós fizemos o que, então? A partir do primeiro momento do governo, o Ministério da Integração Nacional, mandatado pelo presidente Lula, buscou conhecer essa questão da desigualdade regional no Brasil em novos paradigmas. Nós tínhamos uma desconfiança, conhecendo o Brasil como nós conhecemos com alguma intimidade, de que aquela tradicional visão de que o Brasil é desigual, todo mundo está de acordo, e que essa desigualdade, do ponto de vista regional, encontra um norte pobre, um nordeste pobre, um centro-oeste pobre, em antagonismo com um sul-sudeste rico, nós desconfiávamos de que isso já não era mais senão apenas em parte verdadeiro. Fizemos o que então? Dividimos o território nacional, desconsiderando suas limitações políticas internas, em 588 quadrantes. São retângulos homogêneos e aplicamos esses quadrantes em toda a extensão do território nacional do país. O primeiro olhar é como que uma fotografia. Tendo a renda média do Brasil por parâmetro, qualificamos quadrante por quadrante, esses 588, em como esse quadrante estava em relação à média brasileira. Acima, renda alta, abaixo, renda baixa ou na média. Isto é apenas uma fotografia para preparar o passo seguinte, que é uma tentativa de fazer rodar um pequeno filme
em cada um desses quadrantes. Um filme retrospectivo, porém um filme que busca prospectar também tendências agora de animação da atividade econômica, do nível de renda da população naquele quadrante. E aí o país resulta para nós de uma forma fenomenalmente diferente daquilo que é a visão tradicional, conservadora e ainda dominante, da qual resultam diagnósticos, ferramentas, instituições, pelo equívoco do diagnóstico ou pelo anacronismo do diagnóstico, equivocadas também. A renda nesses quadrantes pode estar em retrocesso, dramático, pode estar meramente estagnada ou pode estar em processo brilhante de evolução. Na mesma época, a época considerada, nós podemos falar de um crescimento médio do Brasil de 2%. Não, volta ali, por favor. Volta. Dá para voltar, está aí. A média de 2%, vírgula fração no crescimento, no período, nós vamos encontrar subespaços regionais que, na mesma época em que o país crescia a 2% e fração em média, regiões que estão decrescendo a 16% ao ano, e regiões que estão, na mesma época, crescendo a 20% ao ano o PIB regional. O que põe para nós um desafio que é maravilhoso, por um lado, porque revela um país com essa diversidade extraordinária, capaz de subverter interdições macroeconômicas, crises, intervenção do Fundo Monetário, crise cambial. O Brasil quebrou 3 vezes nesse período, a despeito disso, o país tem espaços crescendo a 20% ao ano. Porém, também agudamente preocupante, espaços que tinham renda média, ou que têm renda média, e que retrocedem a sua economia regional a frações imensas, de 20% talvez, até ao ano. E, a partir disso, cada um dos ângulos deste desenvolvimento é apurado na ambiência dessa política nacional de desenvolvimento regional. Mortalidade infantil, exclusão elétrica, exclusão digital, nível, etc. Eu, evidentemente, não iria cansá-los mais do que sou obrigado funcionalmente a fazer. Segmentei aqui apenas um que talvez lhe seja bastante interessante, um mapa, para demonstrar basicamente o seguinte: hoje há regiões dinâmicas em todo o espaço do território nacional e há regiões estagnadas ou em retrocesso econômico em todas as macro-regiões do país. De maneira que aquele velho diagnóstico não é mais, senão em parte, verdadeiro. Isso aqui é a fotografia, por exemplo, do Brasil sob o ponto de vista de educação superior. É evidente que com esse risco, não tem uma setinha daquela não, para eu bancar aqui o professor? Né? Esse risco que está aí corta um pouco dois Brasis. Nessas cores, nós vamos encontrar o percentual de brasileiros com mais de 25 anos e com 12 anos ou mais de escolarização. A mesma questão é aplicada em cada quadrante desse por todos os anos. Eu trouxe só isso aqui para exemplificar o que é que nós estamos trabalhando para oferecer os insumos na Câmara de Desenvolvimento Regional ao protagonista que tenha pertinência com o tema. Então, repare bem, você tem nos espaços brancos até 20% em números redondos de brasileiros com ensino, com escolarização superior. E reparem que isso já não está mais confinado ali no interior de São Paulo, já foge em direção, por exemplo, a essa alta dinâmica do Centro-Oeste, que hoje cada vez mais tem indicadores tendentes aos indicadores melhores do Sul e Sudeste. Você vai encontrar o problema, entretanto, do zero... Aqui. Cadê? Onde é que está? Bom, desisto. Vocês viram, não? Também não. Só para dar um exemplo, cada mapa que se faz agora é assim, fragmentado, embora vá ter uma concentração que remanescem como macro problemas a Amazônia, o interior, porque Manaus é sede de 6% do produto industrial brasileiro, por exemplo. E o semiárido do Nordeste, que não tem nada a ver já com o que está acontecendo em Fortaleza, em Recife, em Salvador, ou João Pessoa e Natal. Adiante, por favor. Bom, por síntese, então, o que nós concluímos desse esforço é de que há regiões dinâmicas e ou precárias em todas as macro-regiões do país. O padrão macro-regional Norte e Nordeste seguem sendo graves, porque o Nordeste detém 28% da população e não produz senão 13% da riqueza do país. É um hiato 2 por 1, praticamente. A Amazônia,
Lato sensu, 13% da população, 6% da riqueza do país. É um hiato 2 por 1. Nenhuma outra macro-região tem esse indicador. O Centro-Oeste demanda uma agenda, mas é de outra natureza. É mais de crédito, de infraestrutura, de qualificação da sua inteligência na região. E, por fim, há uma importância fenomenal, como se tentará demonstrar ao correr dessa apresentação, da nossa magnífica diversidade subregional. Adiante, por favor. Disso, da política, resultam, então, nessa combinação fotografia-filme, 4 padrões que vão orientando as intervenções e a nova institucionalidade da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. A turma do Furlan e do Roberto Rodrigues, né, da alta renda, que está em vários lugares do país, e aqui para diante começa a ser preocupação nossa na proporção e na personalidade que cada uma dessas interações, filme, fotografia, nível de renda, porém dinamismo da região, estagnada de média renda, baixa renda e estagnada, nossa mais aguda preocupação, e dinâmica de menor renda, que é a nossa mais extraordinária percepção da realidade brasileira, que é basicamente, talvez dá para abrir esses mapas, só um minutinho, só para vocês verem aqui, a miséria mesmo, aquela que está filme ruim com fotografia ruim, ou seja, renda baixa e atrasada, estagnada, é essa aqui. Vejam, é grande, mas não é 2. É perfeitamente atacável, como se percebe claramente, está confinada no interior da Amazônia, problema este relativizado por um baixo adensamento demográfico nessa região, perfeitamente atacável. Por exemplo, essa seca que todos vimos pela televisão, o Ministério da Integração manejou como chefe do Sistema Nacional de Defesa Civil. 100% da população atendida, 167 mil pessoas. Ou seja, dá quase para você dar tratamento personalizado pelas proporções que o Brasil tem. E o outro problema é aqui. Quer dizer, o semiárido da Bahia, e é o semiárido, porque aqui tem um cerrado que está crescendo a 20%, aqui tem o recôncavo e o litoral que estão crescendo também extraordinariamente. Depois você tem esse grande miolão do Maranhão e do Piauí, pedaços de Tocantins. Isto é, vamos dizer, retrato ruim, filme ruim, renda baixa e sem perspectiva, também sem evolução. Agora vejam, vejam aquilo, para não ser muito mais chato do que já estou tendo que ser, aquilo que é baixa renda, ou seja, fotografia ruim e filme bom, que é o que mais nos estimula. É a maior parte do Brasil. Vejam, tem esse miolão aqui que vai do oeste de Minas Gerais até o sudoeste do Piauí, está crescendo a entre 16% e 20% ao ano, numa década em que o país não cresceu a 2 de fração. Apesar do governo, contra o governo, a revelia do governo e com desconhecimento do governo. Aqui, por exemplo, se produz soja para exportação por estrada vicinal, o escoamento. E o governo, como imaginava, soja para exportação, naquela visão tradicional, é o eixo Cuiabá, Paranaguá, Cuiabá, Santos. Na lógica, vamos dizer, a consequência prática de um diagnóstico que já se superou. Adiante, por favor. Adiante agora. Bom, e disso então resulta este Brasil, vejam, para o bem, uma magnífica diversidade. Para o mal, é muito mais difícil entender o Brasil agora. A agenda não pode mais ser essa agenda macro. Há que ser uma agenda muito mais sintonizada, personalissimamente, com cada subespaço desse. As contrapartidas têm que ser ponderadas. Os diagnósticos, o tipo de intervenção tem que ser diferente. Desde uma sofisticada intervenção em matéria de um elemento de infraestrutura sendo absolutamente suficiente, até um agir a partir mesmo quase de cuidar das pessoas, porque elas não têm a menor chance de evoluir, mesmo com Bolsa Família impondo condicionalidade de matrícula, etc. ali. Então o país precisa dessa outra política. Esse é o país. Essa cor, que eu suponho que seja vermelha, que eu sou daltônico, é baixa renda. De novo, ela vai encontrar uma manchinha aqui no Vale do Ribeira, em São Paulo, só para aperfeiçoar o diagnóstico, tem região atrasada em todos os espaços macro-regionais do país. Nós encontramos um pedaço do Nordeste pobre no Vale do Ribeira, em São Paulo. E a região que mais decaiu
a partir de um patamar de renda médio, naturalmente, a qual nunca chegou o Nordeste semiárido, está na metade sul do Rio Grande do Sul. Nenhuma outra mesorregião decaiu tão gravemente nessa época quanto a metade sul do Rio Grande do Sul. E o governo, a população, percebendo isso na pele, muito queixosa, e a institucionalidade brasileira, simplesmente, como aquilo é no Sul, maravilha, e no diagnóstico conservador, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que é pobre, Sul e Sudeste são ricos, não havia uma ferramenta, uma instituição, um mecanismo, nada para intervir, e teríamos talvez que esperar aquilo bater no fundo do poço, para depois intervir quando fosse talvez muito mais difícil. Só para dar um exemplo prático, o lugar que mais cresceu é o oeste do Piauí, onde também, até muito desrespeitosamente, o imaginário brasileiro frequenta com piadas de mau gosto, é, em contraleitura, o lugar que mais cresceu do país em subescala regional. Claro que partindo de um patamar de renda muito baixo, a fotografia ainda é muito ruim, mas o filme é o melhor do país.